qual era a vontade de Deus, e Deus trocou a mensagem. E eu cheguei aqui meio confusa, pensando, mas por que pregar esta mensagem? E aí todo o louvor foi direcionando para aquilo que Deus já tinha falado comigo. Para a gente ver como que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu quero compartilhar com os irmãos Daniel 3. É uma história muito conhecida, que é a história da fornalha de fogo ardente. É uma história conhecida e é uma história que nós já sabemos como termina. Nós já sabemos da vitória, nós já sabemos da alegria que aqueles servos de Deus tiveram. Mas na nossa vida, quando nós estamos nessa situação, parece que nós estamos no meio do fogo, nem sempre nós conseguimos visualizar essa vitória. Nem sempre nós conseguimos ter a esperança e a fé que esses meninos tiveram. E eu quero ler com vocês exatamente os 3 versículos aonde mostra essa fé, essa disposição deles de viver o processo, de enfrentar a luta, independente de qual seja a luta. Durante o louvor teve 2 coisas que eu anotei aqui que me chamaram muita atenção, em 2 louvores. Um dizia o seguinte: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Eu não sei se eles sabiam disso, mas a resposta que eles dão para Nabucodonosor é de alguém que não estava preocupado com o poder externo. Eles estavam preocupados com o poder da parte de Deus. O outro louvor dizia o seguinte: eu não estou sozinho, pois eu sei que Deus cuida de mim. Tudo que nós vamos ouvir hoje, irmãos, fala sobre isso. Sobre esse cuidado, sobre esse Deus poderoso que não vai deixar a luta e a tribulação nos matar. Então Daniel 3, a partir do 16, diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Irmãos, essa história, ela tem muitas nuances. Há todo um contexto. O povo de Israel era um povo que não era fácil, né? Diferente de nós, né? Nós somos fáceis, né? Mas eles tinham os momentos deles, aonde eles estavam bem com Deus, e aí de repente eles caíam, depois eles vinham, levantavam, e nessa confusão toda, houve um determinado momento que o povo de Israel já não existia mais, só existia Judá, e Judá então é levado cativo por Nabucodonosor para a Babilônia. A história nos conta que houveram 3 invasões nesse período. Mas na primeira invasão, eles levaram o que tinha de melhor. Eles levaram os nobres, os príncipes, os mais inteligentes, a nata do povo foi levada para a Babilônia. E entre esse povo estava Daniel, Ananias, Misael, Azarias, que seriam servos de Deus, né? Eram jovens na época e eles foram para o cativeiro. E eles não foram para o cativeiro exatamente porque eles estavam em pecado ou porque eles fizeram algo de errado. Eles foram parar no cativeiro porque havia um pecado no meio do povo. E muitas vezes nós nos encontramos em situações que a gente não entende por que nós estamos vivendo determinada luta. Porque às vezes são lutas que nós nem buscamos por elas e elas simplesmente batem na nossa porta. Só que a questão não é você murmurar contra Deus, mas você entender que se Deus está permitindo você passar por algo que você nem procurou por aquilo, Deus tem um propósito através disso. Você vai viver algo através disso. Porque há lutas, irmãos, que nós mesmos procuramos. Há situações onde nós vemos um buraco e a gente fala, vou entrar lá. Você mesmo caça o problema. Mas há outras situações que não, e a situação desses meninos era essa. Eles não tinham caçado o problema. Era um pecado do povo. O profeta Jeremias já havia avisado, já havia profetizado, o povo não tomou atitude e eles foram levados cativos. Mas até chegar ao capítulo 3, a gente tem no capítulo 1
informações importantes sobre eles. Porque esses meninos, eles sabiam qual era a identidade deles. E a primeira coisa que nós precisamos para enfrentar e vencer uma luta, além de fé, além de esperança, é saber quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. A partir do momento que nós recebemos Jesus na nossa vida como o único e suficiente Salvador, nós passamos a ser co-herdeiros com Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus. Se nós não entendemos isso, nós não passamos por esse processo. Daniel 1,4 fala sobre eles e diz o seguinte: eles eram jovens em quem não havia defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e tinham mobilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Eles não eram qualquer coisa. Eles eram meninos inteligentes, eles eram meninos de caráter, eles eram meninos de fé, eles eram servos fiéis a Deus. O nome deles também é muito interessante, porque Ananias significa Deus é misericordioso. Em Israel, em Judá, era hábito colocar o nome nas pessoas de acordo com aquilo que se profetizava sobre ela, sobre aquilo que ela representava. Eu já preguei aqui para os irmãos, por exemplo, sobre João Batista, sobre o nome de Zacarias, e falando do significado, o que isso é importante para eles, e no caso deles também. Então Ananias sabia que Deus é misericordioso. Esse era o nome dele. Toda vez que chamavam o nome dele, independente da situação que Ananias estava, o significado vinha junto com isso. Deus é misericordioso. As misericórdias do Senhor não são a causa de não sermos consumidos, isso foi falado aqui hoje. Então, quando eu sei que Deus é misericordioso, eu sei que eu não vou ser consumido. De alguma forma eu vou ser preservado por Ele. Então, Ananias sabia disso. Mas quando ele chega lá, mesmo sabendo a identidade dele, eles trocam o nome dele para Sadraque. E Sadraque significa sob o comando do Deus Lua. Ou seja, esse Deus misericordioso permitiu que você viesse para cá. Agora ele não tem mais governo sobre a tua vida. Mas Ananias nunca perdeu a fé. Podiam dizer que Deus não tinha domínio sobre a vida dele, mas ele declarava que Deus era misericordioso. Misael, quem é como Deus? Ou seja, podem fazer qualquer coisa comigo, podem dizer qualquer coisa a meu respeito, mas eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Ninguém é igual ao Deus que eu sirvo. Trocaram o nome de Misael para Mesaque, que é quem é como Deus da lua. Mas ele permaneceu firme na identidade dele. Azarias, Deus ajuda. Nós falamos isso aqui, nós cantamos isso aqui. Trocaram para Abednego, escravo de um deus babilônico que chamava Nego, escravo de Nego, que era um deus babilônico. E observem, irmãos, que mesmo mudando o nome deles para nomes de deuses babilônicos, eles não esqueceram da identidade deles. E por que eu fiz questão de frisar isso para os irmãos? Nós temos um nome que os nossos pais nos deram para registrar na nossa certidão de nascimento, mas nós temos um nome dado por Deus na nossa identidade, que é ser filho de Deus. Mas muitas vezes vão dizer para nós outras coisas, ou vão nos chamar de outras coisas, e vão tentar tirar de nós a nossa identidade, aquilo que nós já entendemos que Deus nos deu. E este momento é o momento de nós termos fé, esperança, perspectiva, e entender que ninguém pode tirar a tua identidade. Ninguém pode dizer algo a teu respeito que Deus não disse. Ninguém pode decretar nada sobre a tua vida que Deus não tenha decretado na eternidade, porque Ele é misericordioso, não há ninguém como Deus, e Deus nos ajuda. Então isso é algo que nós precisamos entender para nós enfrentarmos as lutas e os problemas que se levantam sobre nós todos os dias. E ainda sobre a identidade deles, no capítulo 1 ainda de Daniel, a gente vai ver do 17 ao 20, o posicionamento deles como servo de Deus, o que mudou na vida deles. O 17 diz que Deus deu conhecimento e inteligência para eles. O 19 diz que entre todos eles não foram achados ninguém como eles. E o 20 diz:
e os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos do reino. Então nós já entendemos que para chegar no capítulo 3, para viver o que eles viveram, algo aconteceu no capítulo 1. Eles sabiam quem eles eram, eles não permitiram que o mal, que o diabo, que quem estava em volta dele dissesse quem eles eram, e eles se posicionaram como servos de Deus. Eles não se misturaram com as coisas que havia naquele lugar. Eles precisavam viver ali? Precisavam, mas eles sabiam que eles não eram dali. Eles sabiam que eles estavam ali na Babilônia, mas que eles não eram babilônicos. Mesmo que trocassem o nome deles, eles permaneciam judeus, povo escolhido de Deus. E aí a gente chega então para a história. A história nos conta aqui no capítulo 3 que o rei Nabucodonosor ele faz uma estátua de ouro que tinha cerca de 30 metros de altura por 3 metros de largura. O texto é muito claro e o tempo todo o texto cita o nome do rei. E ele fala a estátua que o rei levantou, a estátua de Nabucodonosor. O tempo todo o texto deixa muito claro essa autoridade. O rei tinha uma autoridade sobre a vida deles, uma autoridade humana, porque eles serviam no reino. Essa estátua, ela era um ídolo que foi levantado para ser adorado. E quando se adorava este ídolo, não se adorava apenas a estátua, mas adorava o dono da estátua. O capítulo 3 inteiro fala quem era o dono da estátua: Nabucodonosor. E ouro, que era poder, que era majestade. Porque o que o rei quis dizer e quis mostrar foi o seguinte: olha, eu sou todo-poderoso. E quando a gente vai lendo lá na frente de Daniel, a gente vai ver que Nabucodonosor se deu muito mal. Você achar que era muito importante, que era muito poderoso, que estava acima de todos. E nós também passamos por isso, por viver junto, de ver situações de pessoas que se acham muito melhores do que nós, que se acham muito poderosos, que podem tomar decisões sobre as nossas vidas. Eles podem até pensar isso, mas quem tem poder sobre a minha vida é o meu Pai. É Deus que me resgatou e me tirou do mundo. Então, mesmo que eu entre numa dificuldade e não consiga ver saída nela, porque quem está atuando sobre a minha vida é alguém que tem algum tipo de autoridade, a autoridade de Deus está acima de qualquer outra autoridade. E a história continua. Ele levanta essa estátua e ele consagra essa estátua. A gente vai ver lá no verso 2. E todos deveriam adorar. No verso 5 a gente vai ver que tem música, que tem adoração. Mas adoração a essa estátua. Hoje nós estamos aqui adorando a Deus. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz, e ainda por aquilo que Ele fará e nós nem estamos vendo. E às vezes nós estamos dentro da casa do Pai e nós não estamos adorando. Porque nós estamos aborrecidos, porque nós estamos cansados, ou porque tantas outras coisas e perdemos essa oportunidade. Mas o rei aqui não perdeu a oportunidade. A adoração não era para Deus. A adoração era para o ídolo e para o dono do ídolo. E muitos instrumentos musicais, e a ordem era: quando ouvires o som de todos esses instrumentos, vocês vão se prostrar e adorar a imagem de ouro. E aí volta o nome dele, que o rei Nabucodonosor tem levantado. Irmãos, nós somos às vezes forçados em situações como essa. E você tem que se posicionar. Nós estamos aí no final dos tempos. Nabucodonosor nos lembra muito uma versão anticristo. E a gente talvez presencie algo do tipo, de você precisar se adorar, se prostrar e adorar. Mas você precisa saber quem você é em Cristo, para você se manter firme como esses meninos se mantiveram. Independente do que está por vir, as situações, as lutas, os lutos, os desafios do dia a dia não podem nos fazer prostrar. Pelo contrário, nós temos que ficar de pé, permanecer de pé, mesmo que todo mundo à nossa volta se prostre. Porque a Bíblia não relata, mas não haviam 3 judeus ali. Não havia vários que tinham sido levados cativos. Provavelmente esse povo todo se prostrou. Porque não tinha identidade, não tinha fé
não sabiam o Deus a quem eles serviam. Mas vocês imaginam aquela multidão de gente e 3 pessoas permanecem em pé, dispostos a morrer pela fé deles, dispostos a enfrentar o que viria, porque eles sabiam quem era e quem era o Deus que eles serviam. Todos se prostraram e adoraram, menos Ananias, Misael e Azarias. O que nós temos ouvido que tem nos feito prostrar diante das lutas? Irmãos, chorar no momento de luta é normal e faz bem. Eu às vezes ouço as pessoas dizerem, não chora não, eu digo, chora sim. Deus nos deu lágrima para chorar, né? Isso aqui não foi feito só para enfeitar o rosto, para borrar a maquiagem, não. As lágrimas, elas, né, aliviam a dor do coração. Mas a gente não foi feito para chorar a vida inteira. Nós temos o nosso momento de choro. Nós temos aquele momento que nós nos colocamos diante de Deus e às vezes nós não conseguimos nem orar. Tamanha é a dor, tamanha é a aflição. Há momentos na vida em que a única pessoa que pode nos entender é Deus. É o único que nós podemos pedir recurso. É apenas Ele. Mas nós vamos ter esse momento do choro, nós vamos ver esse momento da luta, mas nós vamos levantar disso mais fortes e vamos continuar. A situação deles era isso. E hoje a gente precisa pensar sobre isso. Algo tem me feito prostrar. O pastor Márcio Fidelis falou muito aqui sobre um renovo espiritual, né? Sobre você estar cheio do Espírito. Porque o que nos faz prostrar é a ausência do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O que nos faz desanimar e parar na caminhada é a ausência dessa fé, dessa certeza que nós não estamos sozinhos, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam, que o Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. E nós só perdemos isso quando nós estamos fracos, estamos deixando o Espírito Santo se ausentar da nossa vida. O que nós temos adorado? Nós temos adorado a nossa vida? Nós temos adorado a nossa rotina, a nossa correria? Ou nós temos adorado a Deus? Em volta de nós, muita gente está se prostrando, mas nós permanecemos de pé. Nós precisamos aprender com essa história. E a minha mãe dizia, e acredito que a mãe de vocês também, você não é todo mundo. Então, se eu não sou todo mundo, eu não tenho que fazer o que todo mundo faz. Eu tenho que fazer aquilo que Deus me direciona para fazer. E aí a gente vem que ver a acusação a eles, porque afinal de contas, eles não eram apenas 3 jovens no meio do povo. Eles eram homens, lá no verso 12, que quando eles vão falar deles para o rei, eles dizem o seguinte: ó, esses judeus aí, que você constituiu negócio na província da Babilônia, eles não querem servir os seus deuses, nem a estátua que você levantou. Eles não eram qualquer pessoa. Eles tinham um cargo de confiança. Eles tinham algum tipo de autoridade naquele lugar. Então chamaram mais atenção ainda. E a palavra de Deus continua nos falando no verso 13 que houve ira e furor do rei. Agora a gente vê no 14 como que Nabucodonosor era vaidoso. Como ele se achava importante. Ele diz o seguinte: olha, os meus deuses, os deuses eram dele, não era nem da Babilônia, a imagem de ouro que eu me levantei, tudo era ele, tudo era para ele. E por isso que ele teve a história que teve, que a gente pode ver lá na frente. Adorem a imagem que eu fiz. Irmãos, nós não temos nada nessa vida. Tudo que nós temos é pela misericórdia e pela graça de Deus. Toda vez que alguém se levanta com toda essa vaidade, vai cair para entender quem é Deus. Mas esses meninos que sabiam quem era Deus, em momento nenhum eles foram vaidosos. Olha a diferença entre ser vaidoso e entre ser firme. Tudo que Nabucodonosor diz é que é dele. O Deus é dele, a imagem dele, o reino é dele. Adorem o que eu fiz. Mas quando eles vão responder, eles são firmes, eles se posicionam e eles são humildes mesmo sendo firmes, porque eles não se prostram. Eles têm uma decisão corajosa. Eles nem se defendem, porque a resposta deles para Nabucodonosor é essa: olha, nós não precisamos te responder sobre este negócio. Nós temos tranquilidade
certeza sobre o que nós estamos fazendo. Talvez você espere que nós demos desculpa, né? Nós não vamos dar desculpas para você. Nós não temos que te responder sobre esse negócio. E aí a fala deles no 17 é totalmente contrária de Nabucodonosor. Ele diz: nosso Deus, a quem nós servimos. Não é o meu Deus, é o nosso Deus, e nós o servimos. E ele diz: esse nosso Deus pode nos livrar, se ele quiser, do fogo da fornalha de fogo ardente. E algo, irmãos, que quando eu já preguei essa palavra em outro lugar, não exatamente desse jeito, que como eu falei, o louvor vai direcionando, mas tem coisas interessantes nessa fala deles. Eu comecei dizendo para vocês que eles sabiam quem eles eram, que o nome deles dizia aquilo que Deus fazia. Deus é misericordioso, Deus ajuda, não há ninguém como Deus. Então eram meninos que andavam debaixo de um projeto, debaixo de um trajeto que Deus tinha colocado para eles. Mas quando eles declaram isso, eles declaram em cima da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Daniel 1 que eles ficaram 10 vezes mais sábios. Eles eram doutores, eles estudavam, eles viviam de meditar na palavra de Deus. Eles estudavam as coisas do reino, mas eles também conheciam a palavra de Deus. Quando eles declaram, nosso Deus, a quem nós servimos, nós vamos ver lá em Êxodo 20, a gente vai ver lá os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, ele diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem te curvará a elas, nem as servirás. Eles tinham princípio. Eles sabiam que a ordem de Deus era que não podia se prostrar e não podia adorar a uma imagem de escultura, porque isso foi a lei do Senhor. Eles conheciam a lei e eles permaneceram na lei, mesmo sabendo que eles corriam risco de vida. Então essa é a primeira decisão deles: o nosso Deus, a quem nós servimos, o Deus aonde não pode fazer imagem, não pode prostrar e não pode adorar. E quando eles dizem assim: se ele quiser, ele pode nos livrar do fogo. 1 Crônicas, Davi declara todo o poder de Deus. Mas em Isaías 43, 2, tem uma profecia de Isaías. Isaías é antes de Daniel. E a profecia diz o seguinte: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eles tinham uma promessa sobre a vida deles. Irmãos, às vezes nós ficamos esperando promessas, nós ficamos esperando pessoas que digam para nós: o eis que te digo, Deus manda te dizer. A promessa de Deus está aqui na palavra de Deus: o fogo não te queimará. Você não vai afundar, porque eu sou o teu Deus. Essa era a palavra de Deus para eles. Então essa era a certeza e a garantia da promessa de Deus para a vida deles. Por isso que eles se posicionaram, por isso que eles foram decididos, por isso que eles sabiam o que eles estavam fazendo. E o texto continua dizendo que Nabucodonosor se encheu de furor, novidade, ele só sabia fazer isso. E manda aquecer 7 vezes a fornalha. A luta é multiplicada. E às vezes a gente pensa assim: mas eu estou fazendo tudo certinho, eu estou servindo a Deus, eu estou trabalhando para o reino, por que veio uma luta atrás da outra? O pastor Márcio sempre fala, eu acho muito interessante que, talvez eu não vou dizer do jeito que ele diz, mas a ideia é a seguinte: as pessoas falam que vão fazer trabalhos ou vão fazer coisas contra a tua vida. E ele diz o seguinte: que o diabo não precisa de farofa e frango para trazer um prejuízo para a nossa vida. É mais ou menos isso, né, pastor? O dia que você pegar um microfone, você fala direitinho aqui. Ele só precisa que você se posicione. Ele só precisa que você diga o seguinte: eu sou o filho do Deus vivo e eu não vou adorar outro Deus. Toda vez que você se posiciona, aí diz assim: nossa, o diabo está irado. Eu nunca ouvi falar que ele estava calmo.
Mas a nossa luta é uma luta aonde Deus vai à frente, aonde os anjos do Senhor guerreiam por nós. E eles sabiam disso. O fogo não me queimará e a chama não arderá. Nós precisamos crer naquilo que nós falamos, naquilo que nós declaramos. E aí aumentam lá 7 vezes mais. E é muito interessante que quem nos leva para a fornalha é que morre. Os homens que levaram eles para lá, o fogo foi tamanho que eles foram mortos colocando os meninos lá. Mas, isso no 22. E eles entraram atados. Eu não sei, irmão, se eles estavam cantando, o que eles estavam fazendo. Mas a primeira imagem que a gente lembra é Paulo e Silas na prisão. Também estavam atados, né? Estavam com os pés e as mãos presas, mas estavam louvando a Deus. Porque eles também, Paulo e Silas, talvez lembraram dessa história, na hora que eles estavam lá. Assim como Ananias, Misael e Azarias sabiam que Isaías tinha agido, sabiam que Deus tinha falado através de Moisés, Paulo e Silas também sabiam a história de Daniel. Também sabia que outras pessoas e outros jovens que estavam fazendo a vontade de Deus estavam numa dificuldade, mas eles não morreram. A luta não os matou. Por isso eles louvavam a Deus. Eles não estavam em luta, em dificuldade, porque eles tinham procurado por ela, não. Eles estavam lá por uma direção de Deus. E esses meninos também estavam lá porque Deus permitiu que eles fossem para lá. E aí o texto nos diz que quando eles estão lá, Nabucodonosor olha lá no 25 e fala: eu vejo 4 homens soltos. E eles estão passeando dentro do fogo. E não há lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Oh, aleluia! Irmãos, nem sempre o Senhor nos livra da fornalha. Muitas vezes o Senhor nos livra dentro da fornalha. Qual é a história que nós contaríamos hoje se Ananias, Misael e Azarias não tivessem entrado na fornalha? A história que nós contaríamos é: eles ficaram de pé, enfrentaram o rei e deu tudo certo. Essa é a história que nós contaríamos hoje. Mas como eles entraram na fornalha atados, e o livramento de Deus veio para eles, e todo o povo reconheceu o Deus de Ananias, Misael e Azarias, hoje nós contamos essa história. Hoje nós aprendemos com essa história que a nossa luta, ela vira testemunho, que a nossa dor, o nosso sofrimento, ela vira ministério, porque outros servos de Deus viveram isso. Carlos Duarte, uma vez ouvi ele pregando sobre isso, e ele falava que quando Nabucodonosor falou: sai daí, gente, que se ele tivesse, ele ia falar: não, vem cá você, vê como é que está aqui dentro. Eu achei muito interessante essa fala dele. E eles saem, e no 27 é um testemunho para todo o povo, porque o fogo não queimou o cabelo, o fogo não queimou a roupa, nem cheiro de fumaça aqueles meninos tinham, mas o fogo queimou aquilo que os prendia. Porque eles não caíram atados, eles saíram livres, eles passeavam pelo meio do fogo. Irmãos, nós só conseguimos ter essa postura quando há um 4º homem na nossa vida. Nós só conseguimos enfrentar a luta e as pessoas olharem para nós e falar: gente, mas como é que ele consegue ficar assim? Diante de tudo que ele está vivendo? Porque o 4º homem está comigo. Nós passamos uma situação difícil, aliás, eu passei algumas essa semana, mas em uma delas, Deus permitiu que nós continuássemos, eu e meu marido, com uma certa paz interior. E ontem nós ouvimos isso. O casal que vivenciou o que nós passamos falou isso. Olha, era difícil entender como que vocês conseguiram estar tranquilos naquela situação. Essa tranquilidade não vem de mim. Eu não sou uma pessoa tranquila. Essa tranquilidade, ela vem do Espírito Santo. É você entender que você está numa situação difícil, que você não procurou, mas que o meu Deus, o meu Pai, Ele vai à frente e vai resolvê-la para mim. É conhecer essa promessa, é conhecer essa palavra. E aí Nabucodonosor então para de falar dele. No verso 28 ele diz: bendito seja o Deus
de Ananias, Misael e Azarias. E no 29 ele faz um decreto para que todos adorem ao Deus desses meninos. E ainda no 30 diz que o rei fez prosperar a eles na província da Babilônia. Irmãos, o que nós aprendemos com essa história é que a fidelidade deles impactou Nabucodonosor. Nabucodonosor não teria declarado que Deus era bendito. Nabucodonosor não teria decretado que o Deus verdadeiro era o Deus deles, se eles não estivessem dispostos a morrer pela fé deles. Se eles não estivessem dispostos a enfrentar a luta debaixo da palavra de Deus sobre a vida deles. Quantas vezes o servo de Deus deixa de testemunhar, deixa de fazer algo, deixa de evangelizar, porque ele não quer passar pela prova, ele quer fugir da fornalha. Mas se o propósito de Deus é que a gente passe pela fornalha, nós vamos passar pela prova, dando glória a Deus. Encerrando aqui, irmãos, a gente tem que olhar para quem está de pé, não para quem já dobrou os joelhos diante da estátua. Pare de olhar para o outro. Lembra que sua mãe te disse: você não é todo mundo. Você é um filho amado do Pai. Eles não discutiram com Nabucodonosor, porque não adianta discutir princípios com ímpio. Não tenta fazer o ímpio entender a vida que você leva diante de Deus, a sua dedicação ao reino. Não perca seu tempo. Não vale a pena. Olhe por ele, mas não discuta princípios com eles. Os jovens estavam prontos para morrer, mas não estavam prontos para pecar. Eles estavam dispostos a viver o que Deus tinha para a vida deles. Às vezes Deus tem um encontro conosco dentro da fornalha. E se você correr dela, você não vai ter a experiência que Deus queria que você tivesse. Não se preocupe com quem tenta te queimar. Eles se queimam sozinhos. Deve ser querido. O fogo não mata, mas solta o que os prendia. Melhor estar na fornalha com o quarto homem do que do lado de fora com Nabucodonosor. Com certeza. Eles estão andando na fornalha. E Deus não quer te ver parado na fornalha. O quarto homem estava lá, eles estavam passeando, eles estavam vivendo o momento porque eles sabiam que o quarto homem estava lá. E a fornalha revela quem você é. É na hora da luta que você revela o que Deus tem na sua vida, ou se você está cheio dele ou não. E eu vou terminar com uma frase aqui, que é assim: essa luta vai virar mensagem. Eu ouvi uma pastora falar isso, ela contando de uma situação difícil que ela estava vivendo, e quando ela começa a ter grandes lutas e o diabo começa a enfrentar e afrontar, ela diz que vira para o diabo e fala: ó, essa luta vai virar pregação, né? Essa luta vai virar mensagem. E eu aprendi com essa pastora, porque, irmãos, normalmente quando a gente prega aqui, a gente prega algo que já ministrou em nossas vidas. Nós não podemos declarar sobre a igreja algo que já não tenha sido declarado sobre nós. Então eu posso garantir para vocês, essa luta virou mensagem. Outras lutas viraram mensagem. E a luta que você está vivendo hoje, ela vai virar uma pregação. Ela vai virar um testemunho. Ela vai virar um ministério. E Deus vai te usar, através dessa experiência que você está tendo com Ele, para abençoar e ministrar sobre outras vidas. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês.